E aí, Julião? Tudo bom, Léo? Beleza, bicho? Beleza, cara, e você? Tudo bom, cara. Pô, sabe que eu tava precisando falar com você mesmo, cara. Que bom essa oportunidade pra gente conversar, sabe? Verdade? Verdade, cara. Tá querendo falar comigo? Tô até meio nervoso de falar, cara. Que é o seguinte, a última vez a gente conversou e aí acabamos daquele jeito, né, cara, sabe? Comparando, sabe? Aí eu acho que eu tô até com esse mal, sabe, meu? Eu não sei se esse mundão que faz a gente ficar assim, cara. Toda hora eu tô me comparando, sabe? E eu falei que você que tava querendo se comparar comigo, ser melhor. Cara, desculpa, perdoa, viu, meu? Tô querendo abrir meu coração com você, acho que foi mal, cara, sabe? Eu te perdoo, cara, assim, mas eu também fui embora pra casa depois daqui, fiquei pensando também, cara. Eu também fico querendo me comparar com as pessoas. Pois é. Também meio estranho, né? Eu me senti meio mal também. Eu tô com esse mal. Eu acho que não sei se até mais que você, cara, sabe? Eu tenho até que pedir a Deus mesmo. Você como irmão lá da igreja, sabe, cara? Tá com a gente aí, sabe? Tá fácil não, viu, cara? Não tá, cara? Não, não tá não. Mas eu fico feliz de você estar falando isso pra mim, cara, porque vendo você assim, cara, é uma situação, né? A gente não espera você estando falando isso, porque eu vejo assim, o que você demonstra, família, saúde, tem um bom emprego. Eu acho estranho você estar falando assim, isso. Cara, nem fala assim, sabe? Porque você começa a falar assim, você me deixa até constrangido, cara. Fala assim, não. Eu acho que é isso que faz mal, cara, porque a gente começa a achar realmente que isso é verdade, sabe? E eu vou falar, cara, vou confessar, agora eu vou ter que falar tudo mesmo, cara. Vou falar. O que está acontecendo? É o seguinte, cara, aquela conversa que a gente teve a última vez lá, meu, na verdade, sabe aquele lance lá do celular que eu falei? Lembro. Tá ele aqui, ó, de novo. Então, cara, esse celular nem é meu, bicho. Isso é da empresa. Como assim não é teu? Ah, da empresa? É, da empresa, cara. Vixe, da empresa. E eu achei assim, cara, eu falei pra você que era meu, porque é aquela mania, cara, sabe? Então desculpa, cara, perdoa, viu? O celular é bom mesmo, mas não é meu, cara. Já pensou se eu pego um emprego aí amanhã, acabou, não é mais meu, acabou. Então, cara, eu também tenho uma coisa para te contar. O meu celular também, cara, ele é meu, tá? Só que eu não tinha dinheiro para comprar um celular aqui no Brasil. Daí eu fui no Paraguai, né? O único problema que ele tem é que, ó, você vê, nem em português não é, né? Ele fica tudo em espanhol. É espanhol, cara, nossa, que situação. Mas estou aprendendo a língua agora, né? Aí é que você diferencia de novo, né? E você sabe que esse negócio é isso, mas ó, quer saber, cara? Minha situação é pior, porque o teu ainda é teu, né? E o meu que não é meu, né? É mais O complicado. meu não é meu, cara. O teu é teu, né? E o negócio da sala? Lembra que eu falei pra você, cara? Lembro, Agora vai louco, ser uma ruim. sala bonita. Pois é, bicho. Nossa, cheio. Eu Agora lembro vou ter que confessar videoconferência. tudo, cara. Pois é, tem que falar tudo mesmo, cara. Sabe aquela sala lá? Eu falei que era minha, né? Lembro que você falou que era tua. É minha, mas de mais 20 pessoas. Então não era. Eu divido essa. Na verdade, cara, a gente nem dá tempo de usar, porque tem muita gente na fila, sabe? E não funciona, cara. Não funciona. Não funciona, cara. Então, eu também tenho uma coisa para te falar. Lembra quando eu comentei relacionado às viagens, que a minha empresa Pois é, pagava né? passagem? Então, Esse assunto aí, aquele que você falou que você era melhor, né? Que viajava, né? 2 semanas atrás eu tive que ir lá pro Acre. Pois é, graças a Deus que a empresa te paga tudo, né, cara? Paga, né? Lembra que eu bem, falei né? para você, né? Que era tudo avião, que a empresa tava. Mas não é avião, não. Eu fui pro Acre, naquele voo, sabe? Aquele voo bem rasteiro, de ônibus. 4 dias no Não ônibus. brinca. Mas vou te falar uma coisa, hein, cara. Pelo menos você vai, e eu que não vou. Eu tenho que ficar. Eu tô numa situação pior, cara. Desculpa, Júlio. Não, eu acho que a minha situação é pior que a tua. Imagina, cara. Não, ô louco. Você já foi pro Acre alguma vez? Você já sentou naquela poltrona que você não pode nem baixar muito a poltrona, que você atrapalha o cara que está atrás? Mas vai, é diferente, E né, ainda cara? fui com uma senhora do meu lado. Pensa numa senhora. Ela foi a viagem inteira conversando comigo, 4 dias. Sabe tudo Nem da vida dormi, também. sei tudo. Se você perguntar agora para mim, eu acho que a minha situação foi pior que a tua. Não sei, cara, porque pelo menos é uma aventura. Já pensou aí, você conversa com essa mulher aí que é diferente. Eu converso com os mesmos toda vez. Toda vez é o mesmo pessoal no escritório, cara. A situação lá é pior, cara. Olha, não tem dúvida, não tem nem comparável, cara. Sabe o que acontece também? Isso aí você falou, o cara tá aí bem de emprego, família e tal. Cara, falar pra você, viu, bicho? Ultimamente em casa tá difícil. Hoje o nosso time ganhou, né, cara? Ganhou. 2-0, né? 2-0, cara. E eu vou falar pra você, tá difícil pra assistir jogo lá em casa, hein, cara? A mulher não deixa, bicho. A mulher não deixa? Não deixa. Mas você ainda pode assistir lá em casa, que minha situação tá pior que a tua. Não posso nem ligar a televisão, a mulher não deixa.
Faz 2 meses que nós estamos dormindo separados. Ah, mas não é, cara. Eu vou falar para você, desculpa, a minha situação é pior. Sabe por quê? Porque você não liga, você não fica com vontade. Eu ligo, eu fico com vontade, cara. Começa a assistir o jogo, ela quer tirar no meio do jogo. É diferente, cara. Diferente, desculpa. Mas a minha situação é pior que a tua, Não, cara. eu acho que a minha é pior que a Não, tua. é pior. E aí tem mais essa, ó. Você está falando aí que sua situação é pior em trabalho, que a tua situação é pior na família. E saúde então, meu irmão? Pelo amor de Deus. Saúde tá boa, tô vendo você inteiro Deus, aqui. vendo agora, cara. Você não me viu ontem. Saí do que hospital, aconteceu? tô ainda dopado, tomei morfina. Fiquei doidão lá, rapaz. Vi um monte de Mas o que aconteceu? rim, Rim? cólica no rim, cara. Pedra, parecia um estalactite, assim, enorme. Isso aí não é nada. Pedra no rim, cara. Você Pedra não no sabe rim a não é dor que é nada. pedra no rim, meu. Você não tem noção. Pedra no rim, filho. Pedra no rim. Léo, você está Pedra reclamando no rim, de cara. pedra no rim, Léo. Eu vou Pedra no falar uma rim. coisa para Você você. não sabe. O que 2 aconteceu? semanas atrás, Ah, pedra sei. na vesícula. Fui operado. Pedra Passei na vesícula. mal. Ah, Você pedra... Não, cara, pedra no rim. Não, que pedra Ciência no rim? diz que Você pedra nunca no... teve pedra na no vesícula? rim. Gente, Não, você não- é o que- pera. Já vi que vocês não aprenderam nada até agora, vocês já estão se comparando tudo de novo. Senta ali, vamos conversar mais um pouquinho, Tá bom. aí a gente resolve isso aí. Obrigado, gente. Ai. Mas é um vício mesmo, né? A gente fica se comparando o tempo inteiro, coisa boa, coisa ruim. E hoje nós estamos no último capítulo da nossa série. E desde o primeiro dia nós estamos falando sobre essa dificuldade que a gente tem de ficar contente com o que a gente tem. A gente sempre está olhando para o lado, sempre está olhando para o que o vizinho tem, para o que o irmão tem, o primo, o amigo, o companheiro até da igreja. Você sempre está olhando e invejando, ou querendo ser daquele jeito, ou querendo ter um pouco mais de talento, um pouco mais de beleza, um pouco mais de dinheiro. A gente está sempre olhando para o lado. E no primeiro capítulo aqui a gente falou que não há nenhum benefício nas comparações. Se você não teve a chance de assistir o primeiro capítulo, as mensagens estão no site da Capela, www.capeladagraça.com.br. Para você, talvez, que está aqui pela primeira vez, ter uma noção geral do que a gente está falando aqui. Mas no primeiro capítulo nós falamos isso, que não há benefício nenhum em você olhar do lado. Por que não há benefício? Porque sempre vai ter alguém que tem menos do que você, e aí isso faz se sentir superior àquela pessoa. E sempre vai existir alguém que tem mais do que você, e isso vai te provocar uma inveja. E nós, no segundo capítulo, nós dissemos o seguinte, que o que a gente deveria fazer é tirar as nossas conclusões sobre nós mesmos, não com as pessoas ao nosso lado, não com o seu vizinho, não com o seu parente, mas sim com aquele que nos criou, com Deus, aquele que nos criou, que nos fez, que nos amou, que nos libertou. É com Ele que nós deveríamos tirar as nossas conclusões. Eu acho que eu tenho tudo isso aí no PowerPoint. Olha lá. Com quem? Essa foi a pergunta que a gente fez no segundo dia da série. Quem ou o que eu vou usar como referência para saber se eu estou bem ou se eu estou agindo bem? Aquele que te criou, aquele que te amou, aquele que te fez, aquele que te libertou. É com Ele que a gente vai tirar as conclusões. Por quê? Porque enquanto você estiver se comparando, nós vimos também no primeiro e no segundo capítulo, você só vai sofrer, você não vai ter paz. Salomão falou uma coisa muito sábia, isso é correr atrás do vento. Querer ficar olhando para o lado, querer se comparar com o outro, com um, com o outro, é correr atrás do vento, é perda de tempo e você não vai encontrar a paz. E pior, às vezes você sofre com um mal terrível, que a gente não gosta dessa palavra, a gente acha que isso não nos afeta, mas muitas vezes pega todos nós, que é a tal da inveja. Quando você olha para quem tem mais do que você briga talvez até consigo mesmo, mas quando você fala assim, puxa, carro bonito, queria ter um daquele, você vai criando esse sentimento de inveja dentro de você, que às vezes vai crescendo e adoece pessoas, vocês sabem disso. Tem gente que adoece por causa da inveja. E tem uns versículos muito interessantes que falam sobre isso. Nós falamos de um no primeiro capítulo, que é Salomão falando sobre a inveja. Ele fala o seguinte: o coração em paz dá vida ao corpo. Quando você está em paz, você dá vida ao corpo. Mas a inveja apodrece os ossos. Olha só como Salomão pega pesado. Em Tiago 3,16 diz o seguinte: pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí a confusão de toda
aí a confusão e toda espécie de males. Toda espécie de males. Onde reside a inveja, só há confusão e só todo tipo de espécie de males. O terceiro versículo está lá em Jó 5,2, diz o seguinte: o ressentimento mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Não há benefício nenhum na inveja, não há benefício nenhum nas comparações. É isso que nós temos aprendido. E como eu disse, o melhor que a gente tem que fazer é tirar as conclusões sobre nós mesmos com aquele que nos criou, aquele que nos fez, aquele que realmente conhece a mim e a você. Porque Ele não fez ninguém por acaso, ninguém foi feito, assim, uma loteria, não. Todo mundo foi criado por Deus com um propósito específico. E é isso que Deus desejou para mim e para você e para todos nós. Todos temos coisas que Deus colocou em nós que são únicas para que nós desenvolvêssemos isso. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, nesse último capítulo, sobre as coisas que Deus nos deu e como a gente deve usá-las. E para isso, nós vamos ler uma parábola. Era Jesus conversando com seus discípulos, explicando algumas coisas sobre o reino dos céus. E aí Jesus conta uma parábola que vai nos ajudar a entender muito bem esse assunto. Para quem não está familiarizado com a Bíblia, uma parábola é uma história criada para provar um ponto. A parábola não é uma história verdadeira, uma coisa que aconteceu, não é uma história com H, é uma história com E, é uma história. Você conta para deixar claro, é Jesus dando um exemplo de alguma coisa para as pessoas entenderem com clareza o que ele estava falando. E nesse momento Jesus estava falando sobre o reino de Deus. E fazendo uma analogia entre o reino de Deus e fazendo uma analogia com as coisas da terra. Então, inclusive, eu preciso esclarecer isso, a diferença entre analogia e comparação. Comparação é quando você coloca duas coisas semelhantes, e aí você olha para uma, olha para outra, e isso é comparação. Quando você pega coisas diferentes, o reino dos céus e uma partida de futebol, você está fazendo uma analogia e não uma comparação. Então isso é importante que fique claro. Então, se você trouxe a sua Bíblia, nós já vamos direto para o texto, depois eu vou tentar explicar o que Jesus quis dizer aqui para a gente. Está lá em Mateus, capítulo 25, e é um texto que muitas pessoas que frequentam a igreja talvez já conheçam, mas quem sabe nós vamos observar esse texto de uma forma diferente e mais clara, relacionada com esse assunto da comparação, nessa noite. Então, se você trouxe a sua Bíblia lá, Mateus, nós vamos começar no capítulo 14. E como eu disse, o versículo começa assim: e também será como um homem que... Ué, como assim, e também? Como eu disse, eu não vou ler todo o capítulo, mas Jesus estava fazendo essa analogia entre o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? É como Deus pensa. Como seriam as coisas no reino de Deus. Como Deus olha para a gente, como Ele entende as coisas, as melhores coisas para nós. Como Deus vê as coisas para nós. Isso é o reino de Deus. Então Jesus está fazendo essa analogia e ele fala assim: e também o reino de Deus será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. Preste bem atenção já na primeira palavrinha, confiou. Ele não deu, ele confiou. Ele falou: eu estou indo viajar, cuida disso aqui para mim. Certo? Então Jesus é uma parábola, é uma história criada para provar um ponto. Então ele está falando assim, é semelhante a um homem muito rico, que tinha vários servos, aí ele ia viajar, ele chamou o servo e confiou os seus bens a esses servos. A um deu 5 talentos, aqui eu já tenho que fazer uma pausa de novo para explicar. Talento era uma medida em ouro ou prata naquela época. Então assim, valia muito dinheiro. Então, vamos supor, para um ele deu 5 pacotes de ouro, isso aí seriam 5 talentos de ouro. A palavra talento para a gente às vezes nos confunde um pouco, ela é boa para a aplicação dessa parábola, mas aqui o que ele está querendo dizer na parábola é dinheiro mesmo, é uma quantidade de ouro ou de prata que tinha muito valor. Então, para um, esse senhor deu 5 talentos. Para o outro servo, ele deu 2 talentos. E a outro, 1 talento.
E aqui vem uma frase muito importante, que talvez você já tenha lido isso e não tenha percebido. A cada um de acordo com a sua capacidade. O que isso nos mostra? Que o Senhor, o patrão, o mestre daqueles servos, ele olhou para os servos, ele identificou os que tinham mais energia para o trabalho, tinham mais capacitação para o trabalho, e foi assim que ele dividiu. Ele falou, então você vai ficar com 5, você vai ficar com 2 e você com 1, de acordo com a capacidade deles. Bom, em toda a parábola, acontece com a gente quando a gente está lendo uma parábola, é assim, você fica tentando descobrir quem é Deus na parábola, quem somos nós, para você entender a aplicação da parábola. Nesse caso aqui, nós vamos considerar que nós somos esses servos que recebemos 2 talentos, 2 porções de ouro, 2 pacotinhos de prata. Vamos generalizar. A gente não é nem aqueles que receberam 5, né, que são raridade, são uma minoria que recebeu 5, tem tudo, e também nem os que têm quase nada, que só receberam 1. Nós estamos na média ali, nós recebemos 2 talentos, 2 pacotes de ouro, tá bom? Em seguida, o Senhor partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5 talentos. Ele não perdeu tempo. O Senhor estava certo quando confiou a ele 5 pacotinhos de ouro, porque ele saiu imediatamente, já começou a trabalhar e ganhou mais 5 talentos. Dobrou os investimentos que o patrão tinha deixado com ele. Também, o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. O que tinha 2, fez exatamente a mesma coisa. Imediatamente saiu, aplicou, vendeu, comprou, dobrou o investimento que o patrão tinha dado a ele. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente não precisa chegar no final da parábola para perceber que já tem coisa errada aí, né? Então, vai sobrar para o cara que entregou aqui, tudo bem. Mas sabe o que eu suponho que aconteceu com esse? Que recebeu 1 talento? Ele falou assim, eu só recebi 1, o que eu vou fazer com isso? Eu vou enterrar. Se eu tivesse recebido 5, mas só recebi 1, vou enterrar. Talvez é isso que passou na cabeça dele. Não tenho o que fazer com 1 pacote de ouro. Aí no versículo 19 diz o seguinte, depois de muito tempo, e toda vez que você lê isso na Bíblia, a aplicação geralmente é no final da existência, no final da vida. Depois de muito tempo passado, é um tempo de uma vida. O senhor daqueles servos voltou e acertou as contas com eles. Mais ou menos ele chegou assim e falou, quero saber o que vocês fizeram com o meu dinheiro. Mais ou menos era isso que ele estava falando. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5 e disse, quer dizer, eu vejo esse cara que é ansioso para o chefe chegar logo, para ele mostrar que ele tinha dobrado os investimentos dele, né? Ele estava ansioso. Quando ele viu o Senhor, ele falou assim, o Senhor me confiou 5 talentos, e eu trabalhei, veja, eu ganhei mais 5. E o Senhor olhou para ele e falou assim, e o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso aqui é o que faz todo bom chefe, todo bom patrão, todo bom líder. Você reconhece um bom trabalho. Você olha uma pessoa que você delegou uma coisa e ela resolve aquilo e de uma forma brilhante, puxa, isso te anima. E você fala, essa pessoa está pronta para fazer alguma coisa. Então você elogia, você recompensa, é isso que esse patrão fez. E assim, também pelo jeito, como Jesus está falando, é assim que acontece no reino dos céus também. Versículo 22. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse, o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Vocês observaram uma coisa? A reação do mestre, do chefe, do patrão, foi exatamente a mesma com os 2. Ele falou exatamente a mesma coisa para os 2, sem distinção nenhuma entre o que tinha recebido 5 e o que tinha recebido 2. E a recompensa deles foi exatamente a mesma também. O que recebeu 5,
entra no gozo eterno, venha, participe da alegria do seu Senhor. O que recebeu 2, exatamente a mesma, venha, participe da alegria do seu Senhor. Os versículos são semelhantes. Quem estava fazendo a Bíblia aqui copiou e colou, deu um Ctrl+C, Ctrl+V. É a mesma resposta do patrão. Eles estavam no mesmo patamar de confiabilidade. Aí chega o fulaninho com um pacote. Versículo 24. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse, calma lá. Todos eles começaram assim, né? O Senhor me confiou tanto. Não. Todos os outros 2 começaram assim. Esse aqui, que enterrou, ele não começou com essa frase, o Senhor me confiou. Ele não fez nada com o que o homem tinha dado para ele, com o que o patrão. Então, sabe o que ele fez? Ele resolveu atacar o patrão. Atacar o patrão. Olha que coisa interessante. Eu sabia que o senhor é um homem severo, a primeira coisa que ele falou para o cara. Eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Quer dizer, antes de eu falar sobre o que eu fiz com o que o senhor me deu, vamos colocar as coisas em pratos limpos. O senhor é um cara muito bravo. O senhor é um homem muito severo. O senhor é muito rigoroso. O senhor é muito focado no resultado. Atacando, apontando o dedo para o patrão. Por isso tive medo, ele fala no versículo seguinte. Quer dizer, você entendeu? O senhor entendeu uma coisa? Porque o senhor é desse jeito, eu tive medo. Quer dizer, eu não fiz nada por culpa sua. Não é isso que ele está falando? Não é isso que ele está falando? Eu não fiz nada por culpa sua, porque o senhor é brabo, o senhor é severo, o senhor é focado no resultado, então porque o senhor é assim, eu tive medo e não fiz nada. Não foi isso que o primeiro fez, nem o segundo. Esse aqui achou que era assim que ele devia reagir e responder. Eu saí e por isso tive medo. Então, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence, devolvendo para o homem. E o Senhor respondeu, servo mau e negligente. Outra versão, talvez a sua versão da Bíblia, diz preguiçoso. Se fosse hoje, ia falar, seu mala. Uma coisa assim. Que história é essa? Que história é essa? Que conversa é essa? Que conversa é essa? Se você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Você é tão preguiçoso que você não saiu da sua casa para ir no banco colocar o meu dinheiro numa caderneta de poupança, ou sei lá o que parecia com isso à época. Você foi tão preguiçoso que você não quis sair do quintal da sua casa, você fez um buraco lá e enterrou. Você foi negligente, você foi preguiçoso, desleixado, você não teve o capricho de pegar um ônibus e ir ali no banco colocar o dinheiro para render um juro pelo menos. E aí ele demonstrou a sua chateação falando assim, tire o talento dele e entregue ao que tem 10. Tira dele, pois a quem tem, mais se terá dado, e terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aí você pode pensar, puxa, Jesus, mas isso não é justo, né? Lembre-se que isso aqui é uma parábola, né? Isso aqui é uma parábola. Mas se você pensar num homem de negócio, todo homem de negócio age dessa forma. Se você vê um funcionário que está fazendo render o trabalho, está produzindo bastante, se dá mais e mais recursos para que ele produza mais e que ele cresça. É assim que todo homem de negócios faz. E aquele que não dá resultado nenhum, que você investe e não dá resultado, você manda embora. É assim nos negócios. E pelo jeito, de alguma forma, há uma analogia, há um paralelo com o reino de Deus. É isso que Jesus está falando aqui. E a coisa ainda piora para o lado do preguiçoso. Ele fala assim, lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Ô, louco! Como é uma história criada, né? Na verdade, o que ele estava falando, tira esse preguiçoso aqui da minha frente. Tira esse cara daqui. Ele não teve o capricho de botar o dinheiro no banco. Ele não serve
para estar entre nós. Foi isso mais ou menos o que aconteceu. Aí, sem nenhuma explicação, Jesus encerra o assunto e muda de assunto. Sem nada, Jesus já muda para uma outra parábola. E aí fica aquela interrogação, né, na cabeça de todo mundo, né, dos discípulos e tal. Jesus era mestre em fazer isso, deixar a gente pensando. Mas o que será que Jesus quis dizer com isso? Eu acho que se você estudar bem a fundo esse assunto, você vai concluir uma coisa junto comigo. Que o que você tem, atenção, o que você tem é menos importante do que o que você faz com o que você tem. Dá para entender? O que você tem, os recursos que você tem, que Deus te deu, o que você tem é menos importante do que o que você faz com o que você tem. O cara que tinha 2 pacotes e o cara que tinha 5 pacotes, para o patrão ou para Deus, numa analogia, não fez a menor diferença. A quantidade que eles tinham não fez a menor diferença. O que eles fizeram com o que eles receberam é que fez toda a diferença. Concorda? É isso que a parábola está dizendo. Não tem diferença se um tem 5, outro tem 2, é a mesma coisa. O que você vai fazer com isso é que vai ser a coisa que realmente é importante. Então é mais ou menos assim, ó. Vocês estão curiosos para saber o que é essa estante? É mais ou menos assim. Cada um de nós recebeu de Deus talentos, dons e saúde em alguma quantidade. Em alguma quantidade, todos nós temos uma família, uns uma família grande, outros menor. Todos nós temos amigos que nos relacionamos pela internet ou pessoalmente. Nós temos uma rede de amigos. Todos nós temos o nosso conhecimento em alguma coisa, em alguma área você estudou menos ou mais, cada um tem um grau de conhecimento. Todos nós temos algum dom artístico para alguma coisa ser mais sensível. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos o nosso trabalho. Quem não tem agora, está desempregado, você ainda vai voltar a trabalhar, pelo menos é o que se imagina. Você não é o terceiro ali. Todos nós temos nosso trabalho, todos nós temos uma quantidade de dinheiro, uma poupança, um salário, ou uma coisa que a gente herdou, alguma coisa, uns mais, outros menos, é isso que eu estou falando, mas todos nós temos alguma quantidade, todos nós temos um tempo de vida, uma agenda, o que você já fez até hoje, o que você ainda pode fazer, todo mundo tem isso, e todo mundo tem um grau de saúde também, representado ali pelos pezinhos, uns têm mais saúde, outros têm menos saúde. Tudo certo. Mas ainda tem 2 coisas. Tem alguma coisa que só você tem. Por isso está essa interrogação. Aqui tem alguma coisa que Deus colocou em você que foi exclusivamente em você. Eu não tenho, ninguém mais aqui tem, só você tem. Todo mundo tem um toque, a digital de Deus, que diferencia uns dos outros. Um bom exemplo é a própria digital. Nossa digital, ninguém tem igual. Então, todos nós temos alguma coisa que Deus colocou somente em nós, que é exclusivo, que é único. E todos nós temos uma história de vida que também é exclusiva. Ninguém tem a sua história de vida, só você. Só você viveu o que você viveu. Só você se afastou, viveu fora, não sei o quê, viajou, parou de estudar cedo, todo mundo tem uma história de vida exclusiva, única. Isso aqui somos todos nós. Você está aqui, eu estou aqui. Todos nós estamos aqui. De novo, nós não estamos comparando quem tem mais disso aqui, mais daquilo, nós não estamos comparando, estamos dizendo que todo mundo vem com esse pacote. Todo mundo nasce e cresce e tem esse pacote, tem a sua história, tem o seu trabalho, tem os seus dons, tem a sua saúde, mais ou menos. E sabe o que é interessante? É que Jesus está falando aqui, o que você tem, o seu pacote, é menos importante do que o que você vai fazer com o seu pacote, com o que você tem. Se você tem pouquinho disso, não interessa. Para Deus, no reino de Deus, é isso que Jesus está falando. O pensamento de Deus no reino dos céus, é assim que você é pensado. O que você tem é menos importante do que o que você vai fazer
com o que você tem. Posso provar isso para vocês, provar que isso é verdade para vocês, sem você nunca ter escutado essa mensagem? Você vai perceber que é verdade. Sabe por quê? Porque as suas histórias favoritas, quando você vai comprar uma biografia, geralmente você gosta de comprar a biografia de quem? De quem tinha muito pouco e com muito pouco fez muito. Não é verdade? A gente não gosta de histórias como a do Ronaldo Fenômeno, que era um menino pobre, que tinha lá uma habilidade, mas só isso, não tinha dinheiro. Ele podia ter jogado no Flamengo quando era criança, mas não tinha dinheiro para pegar ônibus para chegar no Flamengo, então ele foi jogar no América. Se eu não me engano é isso mesmo, né? Hã? Foi para São Cristóvão? São Cristóvão, exatamente, muito parecido à América e São Cristóvão. Você vê que eu estou por dentro, é que eu sou palmeirense, eu nem quero saber disso aí. Ainda mais que ele acabou a carreira no Corinthians, né? Que perdeu hoje por sinal, mas deixa esse assunto para um outro dia. E o que deu o Palmeiras? Não, deixa para lá. Perdeu também? Então, boa noite. Vai, vamos tentar voltar aqui, vai. Então, vamos mudar de assunto. Esquece o Ronaldo. Mas não é isso, a gente não gosta de história de quem tinha pouco e venceu. Então, vamos falar do Cafu, capitão da Copa, que foi rejeitado, acho que em 12 peneiras. Ele fez teste num clube e foi rejeitado. Fez no outro, fez... Ele nem para futebol parecia que ele não tinha o dom, mas ele foi um cara persistente, trabalhador, não sei o que, foi lá, foi o capitão do Tetra. Essa semana, no UOL, quem lê as notícias no UOL, tinha uma garotinha pequenininha que ganhou um concurso de caligrafia nos Estados Unidos. Detalhe, ela não tem as mãos. A menina escreve assim, ó, pega as canetas assim, ganhou um concurso de caligrafia nos Estados Unidos. Não são essas histórias que a gente gosta de ouvir? Pessoas que tinham pouca saúde, no caso da menina, poucos recursos, e estão aí. Então, todos nós, de um jeito ou de outro, estamos representados aqui. Todos temos a nossa história, todos temos o nosso trabalho, todos temos um toquezinho de Deus particular. O que você vai fazer com isso é mais importante do que a quantidade disso você tem dentro de você. Bom, pergunta. O que você vai fazer com o que Deus confiou a você? Entenderam a pergunta? O que você vai fazer com o que Deus confiou a você? Você sabe uma coisa que você nunca escuta nessas biografias ou nessas histórias de pessoas que tinham muito pouco e tiveram sucesso? Sabe o que você nunca escuta? A pessoa falar o seguinte: eu nasci muito pobre e não sei o que, então eu acordava todo dia, ficava reclamando, olhando para o meu vizinho que era mais rico e olhando para o outro que tinha 2 carros, de repente eu fiz sucesso. Você já ouviu isso? Eu nunca ouvi. Ou então, eu não tinha muita saúde, puxa vida, eu olhava aquelas pessoas com saúde, podendo trabalhar, não sei, puxa vida, a gente vê cada exemplo, né? Tem um físico famoso que anda numa cadeira de roda, e é um cara brilhante, etc. Então, você nunca vê uma pessoa assim, reclamando de, puxa vida, eu queria ter o que o fulano tem, por isso eu estou aqui parado, porque eu não tenho. É igual fez o da Bíblia ali. O cara falou isso, né? Falou, eu só recebi um. Se eu tivesse recebido 5, tudo bem, mas só recebi um, então vou enterrar. Não é isso que Jesus está falando para a gente? Se eu tivesse mais dinheiro, quem sabe? Se eu tivesse mais sucesso, se eu tivesse mais talento, puxa, se eu tocasse piano melhor do que fulano, quem sabe? Não interessa a quantidade do que você tem. Interessa o que você vai fazer com o que você tem. Deus diria para você assim, eu não penso do jeito que vocês pensam. Quando eu falei para a gente tirar as nossas conclusões sobre nós mesmos, com quem nos criou, Deus olha para você e olha para mim e vê, sabe o quê? Potencial. Quando Deus olha para você, Ele vê um potencial que precisa ser desenvolvido. Quando Deus olha para você, Ele olha para esse pacote e Ele não está nem aí se você tem uma família maravilhosa, tudo dá certo, pai, mãe. Não faz diferença para Deus se você nasceu numa família, se você nem conheceu seus pais, por exemplo, se você foi abandonado no orfanato,
para Deus não faz diferença. O que você vai fazer com isso? Então tá, você não teve uma família. É triste, lógico que é triste. Todo mundo gostaria de ter 100% de tudo, todos gostaríamos, mas nenhum de nós tem. Lamento informá-los se vocês ainda tinham dúvida. Nós não temos. Para todos nós alguma coisa está faltando, para todos nós. Então não adianta você ficar se lamentando, mas fulano tem um monte de amigos. Se eu tivesse um monte de amigos, mas pô, eu não tive a oportunidade de estudar tanto. Só fiz até o primário. O máximo que você vai conseguir é ser presidente da República. Você não pode, se você ficar reclamando, você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar. Olha para o que Deus te deu, vê o que você vai fazer com o que você tem. Porque tem coisa que Ele só deu para você. Tem coisa que só você pode fazer. Então, o que a gente tem que buscar é o propósito de Deus para a nossa vida. O que Deus desejou para mim, Paulo? O que Deus desejou para você, para você, para você? O que Deus desejou para cada um de nós? É isso que nós temos que descobrir e parar de ficar olhando para o lado. Eu falo nesse assunto com uma certa tranquilidade porque eu fui uma pessoa que sofri com isso, num determinado momento específico da minha vida. E eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Há 7 anos, quando Deus me dirigiu e me colocou para liderar essa igreja, eu comecei a olhar para as coisas que eu não tinha, ao invés de olhar para as coisas que eu tinha. Eu falei, Deus, eu não tenho no meu pendurado lá, não tem nenhum doutorado em teologia, nenhum PhD em teologia. Puxa, tem assunto que eu sei, que tenho mais formação do que isso, então eu acho que o senhor está escolhendo a pessoa errada. Na verdade eu não queria trabalhar com isso, Deus. Poxa vida, eu sou filho de pastor, sofri minha infância inteira com meu pai ausente, tudo, agora eu vou ser pastor, vou assumir uma igreja. Não é isso que eu quero, nunca desejei isso na minha vida, Deus. Deus, pô, eu estou até acostumado a ganhar bem no que eu faço, agora vou ser pastor? Quer dizer, eu inventei um monte de desculpa. Eu não me achava capaz. Outra coisa importante para mim, eu sou uma pessoa introspectiva. Eu não sou extrovertido. Se eu ficasse olhando assim, Deus, pô, se eu fosse extrovertido igual o Rafael, por exemplo, aí você chama o Rafael para ser pastor, eu não. Porque eu sou uma pessoa introspectiva, tímida. Como é que eu vou ser pastor? Como é que eu vou liderar? Como é que eu vou pregar lá na frente de todo mundo? Então eu coloquei um monte de barreiras pessoais, estou abrindo meu coração para vocês. Coloquei um monte de barreiras, falei, Deus, eu não tenho capacidade para isso. Só que eu fiz uma coisa, eu falei, mas se o senhor está fazendo isso, o senhor está me colocando ali, eu não tenho nem muita escolha, eu vou fazer por obediência. Foi só isso que eu decidi há 7 anos atrás. Falei, vou fazer isso por obediência. Mas, o senhor tinha que achar alguém melhor do que eu. Aí, com o passar do tempo, amadurecendo, enfrentando uma coisa aqui, outra coisa ali, eu comecei a descobrir, do fundo do meu coração, que isso, em nome de Jesus, não soe nem um pouquinho arrogante, alguma coisa assim. Eu fui percebendo o seguinte, que Deus tinha me dado uma história, por exemplo, que era só minha, que eu poderia usar para isso que Ele estava me chamando. Puxa, eu tive tantas experiências na minha vida, viajei tanto, conheci tudo, conheci gente muito rica, conheci gente muito pobre, e hoje eu consigo me relacionar com qualquer tipo de perfil de pessoa. Eu converso com o prefeito da cidade, converso com o cara que bebe e às vezes cai aqui na calçada da capela. Do mesmo jeito. Quer dizer, eu tive essas oportunidades. Você teve outras, mas isso aqui eu poderia usar. Por quê? Porque eu vou lidar com diferentes perfis de pessoas. Eu comecei a perceber que muita coisa que eu li durante muito tempo, gostava de ler, eu poderia usar nisso. Eu percebi que eu tinha alguns talentos que poderiam ser usados. Entendeu? Então, assim, não quero nem falar muito, porque assim, não é para ser uma coisa pessoal, mas assim, você vai percebendo que Deus, Ele fez todos nós com algumas coisas que para servir no propósito dEle. E quando você encontra essas duas coisas, o que Deus te criou e o propósito de Deus para a sua vida, a coisa acontece. Eu não deixei de ser introvertido, sou tímido, ainda fico nervoso para subir aqui, mas estamos
estamos trabalhando, as coisas estão acontecendo, a igreja está crescendo, graças a Deus. Por quê? Porque Deus mostrou para mim que eu poderia, mesmo que eu tinha pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho disso, podia desenvolver isso se eu entendesse que Deus me criou com um propósito único, que era para eu fazer o que eu tinha que fazer. O que eu gostaria de que até meu próprio exemplo, o que Jesus está falando aqui, servisse para cada um de vocês. No fundo do meu coração, tudo que eu estou falando aqui é para ver se isso traz alguma mudança para melhor para cada um de vocês. O que é o meu desejo? Que você pare de ficar olhando para os lados, querendo ter mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, mais daquilo, porque isso não tem fim. No primeiro dia nós lemos, isso nunca vai te trazer paz, você não vai ter paz nunca. Enquanto você ficar falando, se eu tivesse o talento do fulano, se eu tivesse o dinheiro do fulano, se eu tivesse nascido naquela família com mais dinheiro, se eu tivesse mais saúde, enquanto você ficar fazendo isso, você não vai para lugar nenhum. Me desculpe, é isso que Salomão falou naquele versículo, é perda de tempo, é correr atrás do vento. Mas a partir do momento que você começar a olhar para si mesmo, com os olhos de Deus, como Deus te vê, porque não foi por engano, não foi por acaso que você tem a sua história, o seu trabalho, os seus dons, o seu tempo de vida, não tem nenhum acaso nisso. Cada um de nós foi criado com um propósito. Quando você começar a se ver assim, meu desejo é que você seja feliz. Simples assim. Simples assim. A hora que essas duas coisas se encontram, quando você entende que Deus te criou único, com um propósito, e quando você encontra o propósito de Deus, e você coloca o que Deus deu para você no propósito de Deus, para a sua vida, é assim que a gente encontra paz, não tem outro caminho. É assim que você encontra alegria. E eu ouso dizer, é onde está a felicidade. Felicidade não significa rir o dia todo, felicidade significa chorar de vez em quando, de dor e tal, mas felicidade é o pacote de todas essas coisas, é onde você vai encontrar, a hora que você olhar para si mesmo, aceitar que foi Deus que te deu cada coisa, a sua história, os seus recursos, o seu trabalho, entender isso, perceber que Deus te vê com muito potencial, com o que Ele te deu, e aí sim, o que você vai fazer com o que você tem é o que realmente importa. Mais importante do que o que você tem, o que você vai fazer com o que você tem, é isso que conta, é isso que conta. Então tire as suas conclusões sobre si mesmo com aquele que te criou, aquele que te conhece, aquele que colocou a digital em você. Pare de ficar olhando para o lado. Pare de ficar se comparando. Eu espero que essas coisas que a gente está falando dure mais tempo do que a hora que você chegar no seu carro ali e olhar para o carro do lado e falar, puxa vida, não podia ter um carro. Eu estou insistindo porque eu gostaria que isso ficasse gravado no coração e na mente de vocês. Não há paz em olhar para os lados. Não existe paz. Não há nenhum benefício nas comparações. Você não vai ser feliz enquanto você não parar com isso. Enquanto você não... Sabe o que você faz quando você for olhar para o outro? Não tem problema, você pode olhar para o outro, mas eu vou ensinar um segredo aqui que destrói toda a inveja. Segredo, anota aí, segredo para destruir a inveja. Quando você olhar para o lado, celebre o que Deus deu para outra pessoa. Não é fácil, mas é o segredo para você acabar com a inveja. A hora que você olhar para o outro, celebre, fala, puxa vida, Deus deu 5 pacotes para aquele lá. Que legal, só que eu vou desenvolver os 2 que eu tenho. Aí você acabou com... Você não corre mais riscos. O dia que você entender isso, você vai escapar da armadilha da comparação. O dia que você entender isso. Se você tiver que olhar para o lado, celebre o que Deus deu aos outros e desenvolva o que Deus deu para você, unicamente para você. Você é único. Eu quase pedi para a gente terminar hoje com uma música do Que Demais, que fala exatamente isso, né? É muito legal. Eu sou único, original, um quê? Um milagre de Deus, projeto de Deus sem igual. É uma música que a gente canta ali para as criancinhas, no Que Demais. Mas você e eu somos únicos, do jeito que nós somos, com o que nós temos e com o que falta em nós. Nós somos únicos.
Então você quer escapar para sempre da armadilha da comparação? Celebre o que Deus deu para o outro e desenvolva o que Deus deu para você, porque não há benefício nas comparações. A grande pergunta, para encerrar essa série, para você nunca mais se esquecer dessa pergunta: o que você vai fazer com o que Deus confiou a você? Você não precisa responder agora para mim, mas o que você vai fazer com o que Deus deu exclusivamente para você? O que você vai fazer? Com a história que Deus colocou na sua vida, com a família que Ele colocou, com os talentos que Ele colocou, com os recursos que você tem, o que você vai fazer com isso? Essa é a grande pergunta que você se deve fazer daqui para frente. E nunca mais olhe para o lado para tirar suas conclusões sobre si mesmo, porque isso não vai trazer paz. Imagine se a gente conseguir transformar essas palavras e essas ilustrações em verdade na nossa vida. Imagine como seria a sua vida se isso realmente virasse uma verdade para você. Se realmente, você saindo daqui, você falar: puxa vida, eu vou tentar sempre me lembrar, o dia que eu for tentado a olhar para o lado, porque você vai ser tentado, obviamente, eu vou ser tentado. Mas a saída é: puxa, a hora que eu olhar para o lado, eu falo: Deus, pô, que legal, o Senhor deu 5 pacotes para aquele e 2 para mim. Eu vou desenvolver os meus 2. Se você transformar isso numa verdade na sua vida, eu garanto para você que a primeira coisa que você vai encontrar é paz, porque é isso que a Bíblia fala. Enquanto você ficar nessa agitação, você vai estar correndo atrás do vento, você vai ter paz. E paz é o primeiro passo para a felicidade, para a alegria. O dia que você transformar essas palavras em vida para você, você vai chegar o mais próximo, acho que possível, da felicidade. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, por favor, não deixe a gente esquecer dessas palavras na hora que a gente chegar no nosso carro ali na frente, Deus. E nem amanhã, quando nós formos trabalhar, nos nossos escritórios, no banco, seja onde for, Deus. Ajude-nos, Pai, a olhar para nós mesmos da forma com que o Senhor nos vê, Deus. O Senhor nos vê perfeitos para o que o Senhor criou. O Senhor nos vê cheios de potencial para o propósito que o Senhor tem para nossas vidas. É assim que nós deveríamos nos ver, com seus olhos, Pai. Então ajude-nos, Deus, a nos lembrarmos dessa verdade, Pai. Ajude que tudo isso que nós ouvimos nessa série se transforme em vida dentro de nós, em atitudes, Pai. Porque nós sabemos que nós vamos continuar sendo tentados a olhar para os lados, mas nós já aprendemos que isso não vai trazer-nos a felicidade. Conseguir aquele carro, aquela casa, não vai trazer felicidade para alguém, porque a gente nunca para de desejar. Sempre a gente quer mais e mais e mais e mais. Portanto, o único jeito, Deus, é entender que o Senhor nos criou do jeito que somos, com um propósito único. E desenvolver isso que o Senhor deu para cada um de nós, Pai. Então, ajude-nos a nos lembrar disso todos os dias da nossa vida, de hoje em diante, Paizinho. Trata com aqueles que têm sofrido com esse mal da inveja. Ajude o Senhor Deus a partir, quem sabe, dessas palavras, dessas mensagens, dessa série, a mudar completamente a vida deles, Senhor Deus. Aqueles que têm chegado à depressão, às vezes, com a angústia de querer e querer e querer, sem saber que isso não tem fim, que isso não tem um ponto de chegada. Toca nessas vidas, Senhor Deus, e para que eles entendam o que Jesus está nos ensinando nessa passagem e que realmente isso se torne vida para nós, que nós olhemos para Ti quando nós quisermos tirar qualquer conclusão sobre nós mesmos, porque é o Senhor que nos conhece, é o Senhor que nos deu o corpo e a sabedoria e a família que nós temos, Deus. Então nós temos que confiar, nós precisamos confiar, Deus, que o Senhor não erra, o Senhor é perfeito, o Senhor sabe por que o Senhor deu o que deu para cada um de nós. Ajude-nos a nos aceitarmos como o Senhor nos fez e desenvolvermos as coisas que o Senhor colocou em nós, Pai. Pararmos de ficar querendo viver a vida de outras pessoas, Deus, porque isso não tem fim. Ajude-nos, Pai, a
sermos sensíveis, Senhor Deus, a essa palavra e deixar que ela se torne vida para todos nós, Pai. Porque não há benefício nenhum nas comparações, nós só devemos tirar conclusões sobre nós mesmos, com aquele que nos criou, que nos amou, que nos conhece profundamente. E glória ao Teu nome por isso, Deus, glória ao Teu nome por isso. Muito obrigado, Pai, pelo que nós aprendemos esses dias e dê a cada um de nós uma excelente semana. Senhor Deus, abençoa as nossas famílias, nossas casas, dê um descanso para aqueles que estiveram no acampamento, Senhor Deus, e que nunca mais em nossa vida nós possamos cair na armadilha da comparação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela paciência de vocês todos esses dias. Semana que vem nós estamos com uma série nova aqui, vocês são muito bem-vindos. Amém?